Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas nessa noite. Hoje é terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. Seja muito bem-vindo e também bem-vinda. Vai compartilhando já a live, você que está no Facebook, você que está no Instagram. Vai marcando os teus amigos, eu também já vou convidando o povo aqui agora. Vou mandando mensagem, convidando os amigos para entrarem aqui. Vai lá convidando os seus amigos para entrar nessa noite na live, para que estejam conosco aqui. Vai chamando essa galera aí. Isso, vai chamando o povo. Vai chamando o povo para fazer parte aqui dessa live junto conosco aqui. Convida o povo, marca aí, aperte esse aviãozinho, vai chamando o povo para a live. Você do Facebook vai compartilhando também. Vai marcando os teus amigos e chamando o povo para estar conosco hoje à noite. Olá, aqui o Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Começando uma vida de cada vez, e eu comecei pela minha, e eu estou aqui para ajudar você, meu amigo e também minha amiga, a chegarmos lá, transformando esse mundo, e é um passo de cada vez, um tijolinho de cada vez, lembrando que você é o herói da sua própria história, a heroína da sua própria história, o arquiteto do seu próprio destino. Nós construímos o nosso destino com as decisões que nós tomamos, tá certo? Então, gente... E eu tenho um recado muito importante para você. E que recado é esse? A partir de amanhã, quarta-feira, amanhã é quarta, né? Quarta-feira nós vamos começar a falar do grande encontro que nós teremos aí no próximo mês. Vai acontecer provavelmente aí no dia 7 de setembro, no dia da independência do Brasil. Nós teremos um grande encontro, a semana então aí, mais uma semana especial, igual a semana do desbloqueio emocional que a gente teve esses dias atrás, tá certo? Então acredito que a partir de amanhã eu já começo a falar melhor sobre esse assunto. E no episódio de hoje, ou seja, na live de hoje, a gente vai falar aqui sobre apagando memórias ruins. Será que é possível apagar alguma memória ruim que está aí na sua cabeça? Quais são os tipos de memórias que você carrega dentro de você? Quais são as memórias que acabam impactando você, maltratando você, tendo um poder muito grande de paralisar você e de fazer com que você fique doente? E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite, então, nesta terça-feira. Eu queria começar a live de hoje com uma frase, e essa frase, ela é de Vitor Barros. Deixa eu só desligar um negócio aqui. Isso, vamos lá. Uma frase de Vitor Barros. E que frase é essa? Puxa, agora caiu aqui. Pera aí, gente, vamos lá. Tudo ao vivo as coisas acontecem, né? Que frase é essa? E essa frase, ela tem a ver com memórias. E que frase interessante é essa? E essa é uma frase que ela chama a atenção. E eu queria ler para você. Olha que frase é essa, ó. Isto só sobrevive porque você o alimenta com o seu interior. Esqueça do passado e ele não te corroerá no futuro. Olha que frase interessante. E eu queria ler de novo essa frase para a gente pensar um pouquinho no início dessa live aqui. Isso só sobrevive porque você o alimenta com o seu interior. Esqueça do passado e ele não te corroerá no presente. É forte, não é verdade? Ou seja, o Vitor aqui, Barros, ele está falando de algo muito interessante, ele está falando de lembranças, ele está falando de memórias, ele está falando de coisas que vivem dentro de nós e são coisas que só vivem dentro de nós porque a gente está alimentando. E a gente está alimentando o interior, ou com o interior, né? E quando você esquecer o teu passado, ele não vai ter poder para corroer você no presente. E essa palavra aqui, corroer, é uma palavra muito forte, né? Porque quando você pensa em corroer, tem a ver com ferrugem, tem a ver com algo que vai comendo, né? Então, se você tem uma ferrugem, imagine, uma ferrugem tem poder para destruir um ferro, né?
ela tem poder para corroer a lata, corroer um ferro. Então, quando ele fala aqui que essas coisas só estão sobrevivendo dentro de você, é porque você está alimentando. E tudo aquilo que a gente foca expande. Tudo aquilo que você acaba fortalecendo na tua vida são coisas que vão te atormentar. São os fantasmas mentais. São esses fantasminhas que vivem dentro de nós, que de tempo em tempo têm o poder para nos maltratar e nos machucar. Só que você está dando de comer eles. Você está alimentando com o teu interior. E o Vitor aqui, ele diz aqui, então, esqueça esse passado e ele não vai ter poder igual a ferrugem tem, então, de corroer um ferro. E você, então, vai conseguir passar por isso sem que ele acabe corroendo, então, o teu presente. E o interessante de tudo é que o nosso presente hoje, daqui a pouco tempo, ele será o nosso passado. Então, significa que se você está permitindo que o passado atormente o teu presente, significa que esse presente logo se tornará passado e você não vai ter futuro. Então é muito forte, gente. É muito forte essa frase para a gente parar um pouquinho e pensar aqui sobre ela, né? Em algum momento ou outro, todos passam por experiências que preferíamos esquecer, não é verdade? Quantas lembranças que nos destroem, né? Quantas lembranças talvez que você se arrepende ou lembranças ruins de coisas que fizeram contra você estão aí armazenados na tua memória, estão dentro de você, vivem dentro de você e têm um poder altamente destrutivo dentro de você. E quantas experiências então a gente gostaria de esquecer, mas como esquecer isso, né? E felizmente, existem maneiras de você, então, treinar a sua mente para lidar com as memórias. Tem como você treinar a sua mente para lidar com as memórias, essas memórias negativas, de uma maneira saudável. E até expulsar também, conseguir expulsar os pensamentos da cabeça e até reduzir a sua ansiedade, essa ansiedade que você tem quando você sente as suas memórias, quando elas te maltratam, quando elas te machucam, e essas coisas ruins que constantemente estão vindo à tona. Memórias ruins são apenas parte da nossa mente consciente. Mas também elas deixam um rastro no nosso inconsciente. Então, quando você olha para isso, a memória é ruim. Ela é apenas uma parte da nossa parte consciente, ou seja, ela está na nossa parte racional, mas ela deixa um estrago, ela deixa um rastro totalmente forte aí no nosso inconsciente. E esse rastro, muitas vezes, é um rastro de destruição, depredação, de sofrimento. E você não pode apagar as memórias ruins, infelizmente, mas você pode aprender maneiras de lidar com elas. E na live de hoje, se você ficar comigo até o final, eu vou te mostrar uma técnica, ou te ensinar uma técnica que você pode fazer aí para aplacar, então, as tuas memórias ruins, essas memórias que têm um poder destrutivo dentro de você. Então fique firme aí, aperte o cinto, engate uma quinta e vamos embora nessa live aqui que promete hoje, né? E quando a gente pensa aqui em memórias agora, e a gente está falando sobre apagar memórias ruins, quando a gente pensa em memórias, essas memórias são angustiantes e essas memórias são difíceis de você apagar. Porque elas vivem dentro de você, elas têm um poder tóxico, elas têm um poder altamente destrutivo, elas têm um poder para nos maltratar, para nos machucar, para nos destruir. E que coisa ruim, né? E memórias angustiantes são difíceis de apagar. E por que elas são difíceis de apagar? As memórias, principalmente de medo, elas são armazenadas em uma parte antiga do nosso cérebro, chamada amígdala, que ela está abaixo da linha racional. Ela é do tamanho aí de uma noz e ela de uma amêndoa, na realidade, é do tamanho de uma amêndoa. A noz é maior, né? Uma amêndoa, aquela bem pequenininha. E ela tem uma capacidade incrível de armazenar medo, ou seja, ela é a sede do medo e também a sede da ansiedade. E ela está abaixo da linha racional, ou seja, o fato de estar abaixo da linha racional é um problema mais sério ainda. Porque tudo que acontece abaixo da linha racional significa que está fazendo parte do teu inconsciente. Quando faz parte do teu inconsciente, é algo que remexe dentro do teu inconsciente de todas as coisas ruins que acontecem dentro de você. E é por isso que às vezes você está bem e dispara um gatilho dentro de você, e esse gatilho tem um poder altamente tóxico de te jogar para baixo.
porque ele vai ser disparado pelas nossas memórias, ou melhor, vai ser disparado pela nossa amígdala, que é a sede do medo e a sede também da nossa ansiedade, ou seja, ela dispara dentro de nós, ela está abaixo da linha racional. O nosso córtex pré-frontal, que você já aprendeu aqui naquela live, como curar um cérebro traumatizado, que eu falei para você que no córtex cingulado anterior, que é o freio das nossas emoções, que pelo menos deveria segurar todas as nossas emoções, ele está passando disparado, ele não está freando, porque ele desativou, está funcionando em segundo plano. Então, se você ainda não assistiu a live Como Curar um Cérebro Traumatizado, assista essa live, que essa live aí é muito incrível e vai te ajudar bastante, como que você então acende essa parte, como que você faz para ativar essa parte do seu cérebro. E a amígdala sendo a sede, então, do medo e da ansiedade, ela faz parte de algo natural, porque um pouco, né, de uma dose saudável de medo manteve muitas pessoas no passado a salvo de muitas situações perigosas e já salvou a tua vida com certeza em muitos momentos. Porque isso ajuda a fortalecer então que a gente continue sobrevivendo e reduz então as nossas chances de acabarmos perdendo a vida por situações perigosas. Então a sede do medo e a sede da ansiedade faz parte da vida, então estão nas amígdalas. O problema é quando elas começam a funcionar de forma desregulada. Então elas mexem com os nossos lixos emocionais que estão no aterro sanitário e começam a potencializar os nossos medos. E aí passam pelo córtex cingulado anterior, que ele fica meio mediano, e ele passa disparando e estoura no nosso córtex pré-frontal, que é na sede dos pensamentos. E aí é um perigo muito grande que acontece com a gente, né? E esse armazenamento permanente de informações perigosas, ele pode sim, senhoras e senhores, ser adaptativo. E aí eu entro numa parte para a gente entender. Aqui, olha, André escreveu aqui no Instagram. Ontem disparou uma memória da época que uma pessoa da família estava doente. Daí sentia ansiedade no corpo. Olha aí, tá vendo? Por quê? Por que aconteceu isso, André, e cada um de nós? Dispara, e quando dispara, ele vai pegar uma lembrança de uma memória, principalmente negativa, porque ele foi disparado pelas amígdalas, que elas estão abaixo da linha racional, e ela é responsável pela sede, ela é a sede do medo e da ansiedade. Então, uma memória de uma determinada pessoa que estava doente, ela disparou, ela trouxe à tona, aí ela potencializou com a sua amígdala, passou pelo campo aí, passou pelo freio das emoções, que provavelmente está funcionando em segundo plano ou desativado, e estourou no teu córtex pré-frontal, que seria a sede dos pensamentos. E aí veio com uma carga muito grande de ansiedade que você sentiu os sintomas no corpo. E é exatamente o que a memória faz com a gente, né? Então vamos pensar de um jeito aqui para você entender que toda e qualquer memória, toda e qualquer informação, por mais perigosa que ela possa ser, você pode controlar ela e você pode adaptar ela. Vamos imaginar aqui comigo aqui o seguinte, ó. Existem algumas memórias que são memórias seguras. Elas são memórias seguras. E outras são memórias inseguras. O que é uma memória segura? Vamos imaginar que você está num zoológico. E no ano... Que ano foi isso, gente? Puxa, até esqueci. Que ano foi isso? Eu tive num zoológico chamado, acho que... não lembro agora o nome do zoológico, mas aí na Argentina. Esqueci o nome do zoológico, mas é um zoológico que você entra dentro da jaula dos animais. E quem me segue no Instagram talvez já viu algumas fotos de animais, eu com um leão no colo, um leãozinho, né? Mas eu entrei também dentro da jaula de tigre, eu dei de mamar tigre, eu passei a mão nos tigres, né? E esqueci realmente o nome do zoológico. Vamos ver se eu pesquiso aqui rapidinho para ver se a gente lembra. Mas enfim, eu entrei dentro desse zoológico e lá tinha um tigre, tinha leão e assim por diante. E esses animais, você pode colocar a mão, eles são treinados, eles são pequeninos, desde pequeninos esses animais, então as pessoas estão lá. Deixa eu ver aqui, Zoo Argentina, só para ver se aparece aqui o nome dele, Lujan. Lujan, na Argentina, se um dia você for aí para a região de Buenos Aires, procure um zoológico chamado Lujan, e ele é um pouquinho isolado da cidade de Buenos Aires. E você pode entrar, então, dentro da jaula dos animais, dar de mamar para os bichos lá, né? E
E aí eu fiquei com muito medo, lógico, de estar dentro de uma jaula do animal, mas eu dei de mamar na boca do tigre, né? E mesmo aí ela é uma memória, que eu tenho uma memória que ela se tornou uma memória segura, porque essa memória segura, o tratador do zoológico estava junto, né? A pessoa que cuidava daquele animal estava dentro da jaula junto comigo. Eu estava com um pouco de receio, por quê? Porque a minha amigdala, ela estava disparando o medo, que é o medo de proteção, tá conseguindo entender? Gerou uma ansiedade dentro de mim, uma ansiedade de proteção. O meu cérebro estava querendo me proteger. E aí o que foi que aconteceu? Eu consegui dar de mamar, mas eu nem respirava, né? Nem respirava dentro da jaula. Mas ou aconteceu uma memória segura, porque o tratador estava ali dentro, conseguiu entender? Agora mude o cenário, mude o quadro. Eu, sei lá na África tem, né? E de repente eu dou de cara com um tigre ou com um leão. Uma coisa é você ver um leão dentro de um monte de grades, ou que nem lá em Lujan, você pode entrar e passar a mão no leão, mas tem o tratador, alguém que você confia. Uma outra coisa é você estar em campo aberto, lá no habitat desse animal, e ele estar solto. Essa é uma memória insegura, tá conseguindo entender? Uma memória segura que pode criar para você, puxa, um dia eu tive no zoológico, um dia eu tive no circo, eu vi um leão, mas ele estava com um tratador ou ele estava numa jaula. Memória segura. Agora você estar fora dessa situação, num determinado lugar, em campo aberto e o leão está lá. Essa é uma memória que é totalmente insegura. Então a gente precisa estar ciente de que elas não são seguras em muitas outras circunstâncias. Então, tem circunstâncias que são seguras, tem circunstâncias que não são seguras. Então, quando você olha para essa situação, é encontrar um leão na selva. Então, você encontra um leão no zoológico, igual eu encontrei em Lujan, e eu tirei uma foto segurando um bebezinho, mas eu entrei na jaula do leão e do tigre eu dei de mamar. Mas foi uma memória segura porque o tratador estava lá dentro. E lá eles são criados desta maneira. Agora, encontrar um leão, um tigre em campo aberto é um outro tipo de memória. Bom, eu não teria memória, né? O bicho teria me comido, né? Então, provavelmente não estaria aqui contando história. Eu posso contar a história de Lujan, que eu peguei no colo, que eu passei a mão, que eu dei de mamar na boca dele, porque eu estava tranquilo. Agora, se eu pegasse e tivesse em campo aberto e desse de cara com um tigre, eu não teria memória, porque esse animal teria me comido, consegue entender? Então, quando você olha para isso, esses dois tipos de memórias são muito importantes para a gente entender. E elas são armazenadas dentro, então, desse grande HD na nossa memória, na nossa mente. E esse armazenamento, ele é permanente de uma memória de medo, ou seja, uma memória de medo constantemente, uma memória de medo dentro de você, ela acaba trazendo e tem uma maneira da gente entender por que a gente tem tantas recaídas. Por que a gente tem tantas recaídas e por que essas memórias elas são recorrentes e são geralmente memórias de medo. E para explicar isso, eu queria que você entendesse. Você aqui que está no Instagram, você que está no Facebook, você que está no YouTube, tem medo de cachorro? Tem medo de cachorro? Dizem por aí que pessoas que têm medo de cachorro geralmente são pessoas que foram mordidas. Você já foi mordida por um cachorro? Ou mordido por um cachorro? Coloque aí se você tem medo de cachorro, se você já foi mordido por cachorro, coloca aí para mim aí para a gente entender. Aí eu quero explicar para você nessa noite o que é uma memória insegura e eu queria usar a demonstração relacionada aqui ao cachorro, então, para a gente entender. Vamos parar um pouquinho e pensar num cachorro. Um tempo atrás virou notícia, talvez você viu aí nas mídias sociais, em algum lugar, talvez você viu, mas que tinha um pitbull que estava mordendo uma criança. E a babá, sei lá se era babá ou mãe, essa mulher, o cachorro estava mordendo, ela não sabia mais o que fazer, puxava para um lado para o outro e o cachorro mordendo a criança. Um homem que estava passando no local viu a cena e ele correu para aquele lugar e tentou proteger a criança e chutou o pitbull e jogou o pitbull. E quanto mais chutava, mais o pitbull mordia a criança e mordia ele. Estava mais atacando a criança. Então, quanto mais batia, pior ficava a situação. Até que num determinado momento ele viu que não tinha como salvar a criança se ele não tomasse uma atitude. Então ele ergueu a criança no colo.
Só que quando ele ergueu a criança no colo, o Pitbull queria morder a criança, não conseguia morder a criança, começou a morder ele. E começou a morder ele. E aí ele foi lutando, colocou a criança em cima de um carro, não sei se você viu isso, e ele tenta empurrar o Pitbull e não tem escapatória, ele tem que pular para cima do carro. Aí ele sai daquela zona de conflito que estava acontecendo. Então ele estava num campo perigoso, ele sai da zona de conflito, daquele lugar que estava, e o Pitbull ficou rodando atrás do carro, querendo pegar ele. Quando você olha para isso, então vamos imaginar que você foi mordida ou mordido por um cachorro. E você tem um trauma muito forte, uma memória ruim sobre essa situação. E a memória que criou na sua mente é: todos os animais ou todos os cães são perigosos. Então você não pode nem ver um guapequinho aí, um vira-lata sem vergonha, que você já fica morrendo de medo. Se bem que tem uns cachorros que dá medo, né, gente? Vira-lata até nem tanto, mas um tal de pincher, rapaz, ele treme, pensa num bicho nervoso. Não sei se você tem pincher aí, ou se você conhece, é claro. Pincher é um bicho muito esquisito, gente. É um bicho que ele fica louco e te pega por traição também. Ele quer te pegar, ele tem um ódio de gente e ele treme de tão nervoso que fica aquele cachorro. E então você pode olhar um pincherzinho que a boquinha dele talvez não consiga abraçar a sua canela, mas você fica desesperado de medo quando vê um pincher, você gela. E por incrível que pareça, todos os cachorros eles têm uma sensibilidade de pessoas que têm medo deles. Eles percebem quando uma pessoa tem medo deles e eles percebem também quando uma pessoa não gosta de cachorro. Ele percebe quando não gosta, ele fica irritado e ele percebe quando uma pessoa tem medo. E também ele percebe quando a pessoa gosta de cachorro. E aí ele abusa, né? Aí ele abusa de você. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma visita em uma família e essa família tinha lá, sei lá, acho que era dois cachorros dentro de casa. E esses 2 cachorros dentro de casa, eu gosto demais de cachorro, gente. Pensa num negócio. E aí eu cheguei naquela casa, os cachorros perceberam que eu gostava de cachorro e sentiram um cheiro de cachorro em mim. E quando sentiram esse cheiro de cachorro, o que eles fizeram? Eles partiram para cima. Eles vieram para cima de mim, eles pularam em cima do sofá, eles queriam me cheirar, eles queriam me beijar, eles queriam me abraçar, porque eles perceberam que eu gostava de cachorro. E tem cachorro que fica irritado quando ele percebe que uma pessoa não gosta dele. Então vamos imaginar que você foi mordido ou mordida por um cachorro e você criou um trauma, você tem um bloqueio, você tem uma memória relacionada a cachorro e a memória que você criou na tua vida tem assim, ó: todos os cães são perigosos. Então você acredita que os cachorros todos são perigosos. E aí o que acontece? Aí você tá mal, você tá muito traumatizada, você tá com bloqueio emocional, você tá passando um problema seríssimo, e aí você procura um camarada chamado Uriel Pedroso, conhece? Aí você quer fazer uma terapia. E nessa terapia, junto comigo, a gente começa a estabelecer uma nova memória agora, tirar a memória ruim de que todos os cães são perigosos, porque você foi mordido por um pincherzinho aí, ou por um pitbull, não importa, e você criou um trauma que pode ter sido lá na infância. Você pode ter um pincher, um vira-lata correu atrás de você e ele te maltratou, ele te machucou, ele te mordeu e você ficou tão traumatizado com o cachorro e que você não pode ver um pincherzinho olhando para você que você se desespera. E aí você tem uma memória ruim de que todos os cães são perigosos. Aí você vem participar de uma terapia e nessa terapia a gente transforma ou muda essa memória que tem dentro de você. E a gente muda a memória para uma memória mais amigável. Então dentro agora da sala de terapia, a gente agora consegue mudar essa imagem que você tem do cão para uma imagem mais amigável. Uma memória mais amigável a gente consegue formar. E essa memória agora, a gente consegue segurar ela num contexto específico. Então a gente mudou a memória para que todos os cães, ou melhor, a maioria dos cães são amigáveis. Antes a memória que você tinha, todos os cães são perigosos. E aí com o tratamento em terapia que você fez, você agora então começou a ter o seguinte, você começou agora a ter uma memória diferente e essa memória agora, a maioria dos cães são amigáveis. Só que essa memória segura que você teve junto com o Uriel Pedroso foi dentro de onde? Dentro de uma sala de terapia. Então foi numa consulta que a gente conversou, foi num bate-papo, foi
no momento em que eu pude trabalhar essa memória sua, e ela então, ela se transformou. Você começou a acreditar, sim, a maioria dos cães são amigáveis. Só que o que foi que aconteceu? Esse contexto de memória foi formado dentro de um ambiente que é a sala de terapia. E nesse consciente, ou melhor, nesse contexto aqui agora, é um contexto totalmente específico. Só que nesse contexto, o que acontece? A parte racional do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, ou seja, a sede dos pensamentos, ele começa então, baseado na nova memória que estabeleceu agora, que a maioria dos cães fugiu agora, amigáveis, né? A maioria dos cães, eles são amigáveis. Então agora o seu córtex pré-frontal, ele começa a frear a sua amígdala, porque a amígdala, ela está disparando medo, e ele começa a frear agora a sua amígdala, e ele começa a dizer para ela, pare de recuperar memórias de medo, pare de trazer memórias de medo relacionado a cães, porque a maioria dos cães são amigáveis. Olha que interessante isso, está conseguindo entender? Você teve um trauma, você foi mordido por um cachorro, você criou uma memória de que todos os cães são perigosos, você veio para uma sala de terapia, essa memória ruim, ela foi transformada em uma memória amigável, que a maioria dos cães são amigáveis, mas dentro da sala de terapia eu podia jogar um cachorro em cima de você, você começou a entender que todos os cães são amigáveis. E o teu córtex pré-frontal começou a dizer para a amígdala, ei, para com isso, para de falar medo, para de trazer memória de medo. E aí você conseguiu resolver o teu problema de medo ou trauma de uma memória ruim de cães. Só que o que acontece? Quando o paciente agora, ou seja, você, se encontra em outro contexto, você está lá num parque com a sua família e de repente alguém grita, cuidado! E um pitbull escapou da focinheira. Aí o que vai acontecer? Por padrão, o nosso cérebro ele recupera a memória do medo. E que memória você tinha? Todos os cães são perigosos. Fuja! Perna para que te quero! Ou seja, a amígdala automaticamente recupera, ela lança uma grande quantidade de ansiedade dentro de você para tentar te proteger daquela situação de perigo e ela fortalece o medo. Então volta a memória, cães são perigosos, cães são perigosos. Então em qualquer contexto, exceto aquele que ocorreu a nova memória segura. Então, se você estiver num contexto que é diferente de onde você estabeleceu a memória agora, que é uma memória segura, você pode correr risco dessa memória voltar com muito poder na sua mente. Ou seja, velhas memórias de medo podem ser renovadas com qualquer mudança de contexto. Isso é incrível. Você pode alterar essas memórias. E esse padrão já ajudou humanos a sobreviverem em ambientes perigosos ao longo de toda a nossa história. E é incrível, né? No entanto, para pessoas ansiosas, cujo medo é irreal, cujo medo é excessivo, esse padrão de memórias angustiantes é provavelmente uma base importante para altas taxas de recaída de ansiedade. Conseguiu entender? Então, se você tem uma pessoa que ela sofre de ansiedade, tem um transtorno de ansiedade, e que grande parte dos medos que essa pessoa tem, ele é um medo irreal, ele é um medo excessivo, mas ele faz parte da vida dela, está dentro dela, está no contexto dela, e aí é um problema muito grande. Por quê? Porque ela tem ansiedade, um estado de ansiedade, ela vive um estado de ansiedade, e esse estado de ansiedade que ela vive, ela traz um medo muito irreal. Então, abaixo da sua linha racional, do tamanho de 2 amêndoas, você tem 2 amigdalas, que é a sede do medo e a sede da ansiedade. Que uma vida inteira o teu cérebro te protegeu, um pouco de ansiedade, um pouco de medo é benéfico, só que você começou a ter memórias, você começou a ter traumas, você começou a ter bloqueios, você começou a trazer uma série de problemas para dentro da tua mente. E esses sérios problemas e bloqueios, quando você tem uma ansiedade, que o medo é irreal, que o medo é excessivo, porque a ansiedade
ela desperta, ou melhor, as amígdalas despertam, ela arranca do nosso aterro sanitário todos os medos que estão lá enterrados, todos os nossos traumas, nossos bloqueios, todos os lixos emocionais, para piorar os vampiros e parasitas emocionais que vivem à nossa volta, que drenam a nossa energia, que tiram a nossa saúde, a energia vital, o nosso brilho, a nossa vontade de viver, pessoas que são derrotistas, pessoas que são pessimistas, pessoas que são agressivas, pessoas que são amargas, pessoas que são azedas. Esse tipo de pessoa tem um poder de influência muito grande contra você, contra eu. E a gente acaba amargando para a vida, trazendo uma série de problemas. E quando a gente olha para esse tipo de coisa, as nossas amígdalas, elas potencializam, estouram na sede dos pensamentos. Então, pensamentos se transformam em sentimentos, sentimentos mexem em comportamentos ou vão atacar a fisiologia. Então, os pensamentos, você precisa identificar e separar de sentimentos. Pensamentos não são iguais sentimentos. E os teus pensamentos não são você. Então, você não pode se identificar com esse tipo de coisa. E por que esses pensamentos, e a ciência já comprovou, de 40 a 60 mil, alguns estudos apresentam 70 mil pensamentos diários, a maioria deles negativos, com poder altamente tóxico e destrutivo. Esses pensamentos, eles estouram dentro da sede dos teus pensamentos aqui, ou seja, a sede, né, do controle aqui, o nosso córtex pré-frontal, eles estouram aqui, eles vêm. E a maioria deles tem um padrão, e é por isso que eu te ensinei já em outras lives, e se você não assistiu, assista a live O Poder dos Pensamentos, a live O Poder do Subconsciente, e você vai entender o que eu estou falando aqui agora. E aí, você não pode se identificar com esses pensamentos, porque se você se identifica com eles, eles criam identidade. E quando eles criam identidade, eles têm um poder incrível para auto-sabotar e destruir você. E quando você olha para isso, então, esses pensamentos viram sentimentos. E vamos imaginar aqui essa noite, vamos imaginar aqui que você está tendo um pensamento e que está voltando à tua mente, sei lá, de uma mulher que beliscou o seu filho na escola. E essa mulher beliscou o seu filho na escola e agora volta constantemente na sua memória, na sua mente, isso que ela está falando. E quando volta na sua mente, você tem agora um sentimento. Qual o sentimento? Sentimento de raiva, sentimento de ódio, sentimento de vontade de bater nessa mulher. E aí, esses pensamentos que agora viraram sentimentos, eles mexem agora na parte fisiológica, ou seja, ele pode atacar a sua saúde ou ele pode alterar o seu comportamento. Ele pode alterar o seu comportamento. E quando ele altera o seu comportamento, ele tem um problema muito sério, porque ao alterar o comportamento, ele pode... Você pensou, beliscou meu filho, o sentimento é raiva, ódio, o comportamento, voar em cima dela e dar uma cacetada. Tá conseguindo entender? Quando você olha para uma outra coisa aqui agora, esse comportamento, dependendo do tipo de pensamento que vem, que gerou um sentimento, ele pode mexer no seu comportamento de um comportamento autodestrutivo contra você. Você pode se mutilar, se cortar e inclusive tirar a própria vida. Então, quando você olha para esse tipo de coisa, esse tipo de memória, que é uma memória angustiante de algo que vem na sua vida, de algo que você fez, ou de algo que você mesmo fez contra você, ou fizeram contra você, esse tipo de coisa ruim que está vindo para a tua vida, que se tornou uma memória angustiante, ela é uma base muito grande e muito alta de taxa de recaída em pessoas que têm ansiedade. Então, se você se permitiu entrar, e lembre de uma coisa, você não é a sua ansiedade, você não nasceu com a sua ansiedade, ansiedade é um hábito aprendido. Então, é um hábito aprendido que você colocou para dentro de você. Então, está na hora de você enfrentar os seus medos, está na hora de você se levantar e dizer basta, está na hora de você olhar para uma situação como essa e dizer assim, até agora se eu não vivi, a partir de agora eu vou viver, vou fazer a diferença, vou transformar a minha história, vou reassumir o controle da minha mente. Então, pessoas que estão em estado de ansiedade são pessoas que potencializam os seus medos. E a maioria dos medos são medos irreais. E se você não assistiu a live O Poder do Medo, assista. Essa live te explica claramente o que está por trás do medo. Tudo que você busca está além do medo, está atrás do medo. E quando você olha para essa situação aqui, ó, uma das maneiras de você diminuir as chances de recaída é você confrontar esse medo irracional em todas as oportunidades e criar novas memórias. Novas memórias seguras em muitos contextos diferentes. Então lembra que eu te falei da memória segura e da memória insegura?
A memória segura, você pode estabelecer ela dentro de uma sala de terapia junto comigo. Mas essa memória segura, ela pode voltar a ser insegura se o contexto mudar. Então, quando você entende isso, você começa a estabelecer novas memórias em vários contextos diferentes. Então, vamos imaginar que uma pessoa ela foi traída pelo marido, ela foi traída pela esposa, sei lá, sofreu uma grande decepção. E ela tem uma memória amarga que acompanha ela, que joga para baixo, que maltrata, que faz com que auto-sabote ela, o anti-eu dela destrói ela. E aí ela tem medo de homens, ela tem medo de novos relacionamentos, ela se trava para a vida, ela complica a sua história e ela precisa criar memórias novas em vários contextos. E ela precisa começar a criar memórias agora, porque a memória faz com que ela entenda: todo homem não presta. E essa não é uma memória boa, porque existem muitos homens bons, existem muitas mulheres boas, mas existem muitos homens cafajestes que não valem nada. Sim, existem muitas mulheres cafajestes que não valem nada. Sim, mas não é a maioria. Existem muitas pessoas boas. E ao existir muitas pessoas boas, a gente precisa entender que eu preciso criar novas memórias em novos contextos. E aí entra fazer amizade com um homem. Olha que perigo isso, se todos os homens não prestam. Aí tentar entender. E quando você olha para isso, então, uma maneira de você reduzir a chance de recaída é você confrontar o medo irracional. E a maioria dos nossos medos que estão dentro de nós são medos irracionais, são medos que são potencializados, medos perigosos, medos terríveis que existem dentro de nós, mas são simplesmente conto de fada. São historinhas que a nossa mente está contando para nós mesmos. Qual é a historinha que a mente está contando para você? E aí, quando você olha para isso, você precisa criar, então, memórias seguras em vários contextos diferentes. Então, vamos imaginar que você está num estado de ansiedade, num estado com muito medo, e você agora está sofrendo muito. E você precisa criar uma nova memória. Então, você para por um instante, vamos imaginar que você está com o seu coração acelerado, você está tendo taquicardia, porque você teve um medo, que pode ter sido pitbull, ou um trauma emocional, um bloqueio que aconteceu, você está suando, você está com sudorese, você está com taquicardia, e você acredita que está tendo um ataque cardíaco. Porque a memória ruim dentro de você que levantou toda essa situação faz acreditar que você está morrendo. Porque você teve uma crise de pânico num determinado momento e ela deu todos esses sintomas e o gatilho foi o término de um relacionamento, o gatilho foi a morte de um filho, o gatilho, sei lá o que foi, e disparou dentro de você. E agora você pensa: vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E o que você faz agora de uma memória que seja num contexto diferente? É você parar por um instante e pensar: qual é o pior cenário? Qual é o pior cenário? Eu estou morrendo realmente? Ou é um ataque de pânico? E aí você percebe que é um ataque de pânico. Qual é o pior cenário? O homem chegou para você e falou assim: eu vou abandonar você, eu vou embora, eu vou deixar você. E aí você está morrendo, porque você acredita que sem esse homem você não viverá. Aí você para por um instante: qual é o pior cenário? O pior cenário é que eu possa ter alguma dificuldade para pagar aluguel, porque agora vou ser só eu pagando aluguel. O pior cenário pode ser que eu vou sentir saudade desse homem. O pior cenário pode ser que as pessoas podem falar mal de mim. Esse é o pior cenário. Mas qual é o outro cenário? O outro cenário é que se esse homem for embora da minha vida, ele nunca mais vai ficar falando que eu não presto, que eu não tenho valor. Você está conseguindo entender? E começa a colocar uma outra memória num outro contexto. Eu vou sofrer no primeiro momento, mas eu não sou a única mulher que criou filhos sozinhos. Então começa a criar no outro contexto. Está conseguindo entender? Memórias diferentes em contextos diferentes. E aí ela começa a se fortalecer. Então, quando você olha para esse tipo de situação, você começa a entender que o pior cenário pode ser que não venha acontecer. A probabilidade de acontecer pode ser que não venha acontecer. Quantas pessoas que tiveram um ataque de pânico e não morreram? A maioria. Então significa que também pode ser que eu não morra. Eu estou seguro, eu estou salvo, eu estou na minha casa, minha mente está pegando fogo, mas eu estou sentada na cadeira, eu estou aqui com os pés no chão, eu estou conseguindo respirar. Você percebeu? Você olha para o pior cenário e você olha para a realidade, o que está acontecendo com você. E a previsão de fatores contextuais, que são pontos de gatilho para recaídas, um exemplo deles, a mudança de emprego, o rompimento de um relacionamento, a morte de uma pessoa que você amava.
E todas essas coisas, apesar de serem coisas ruins, elas podem também ser adaptativas e construir novas memórias. Quer ver? Você perdeu uma pessoa, morreu uma pessoa que você amava demais. Só que muita gente fica sofrendo pelo falecido anos após a morte, porque nunca sepultaram o falecido no coração. E sepultar o falecido no coração não significa deixar de amar, gente. Sepultar é você trazer à memória as coisas boas, o que ela ou ele representou para você, as coisas lindas que você viveu com o pai, com a mãe, com a esposa, com o marido, com o filho. Alguém que se foi, mas trazer as coisas boas. Mas as pessoas não sepultam e o pior, começam a trazer coisas ruins para dentro de si. Só aquelas experiências ruins e amargas que teve com aquela pessoa, com aquele cônjuge, ou seja lá quem for. Então você pode adaptar, sepultar no seu coração. E se está difícil, porque foi algo ruim, foi um marido terrível e ele morreu, mas te machucou muito e você tem raiva ainda dele, é sepultar mesmo, aí no cemitério e dizer assim, oh, rapaz, vivi com você tantos anos, eu te amei, eu cuidei de você, você fez um monte de porcaria na minha vida, você me machucou, mas eu escolhi te perdoar. E eu te perdoo não porque você merece, porque você é misericórdia. E até depois de morto está me incomodando aqui com a minha memória, mas eu escolhi te perdoar, libero o perdão porque eu mereço ser feliz, eu mereço viver. Mas vamos imaginar que não era uma pessoa que fez coisas ruins, mas era alguém que você amava muito, que foi arrancado da sua vida. Você vai também no cemitério e você diz, eu te amei demais, papai, mamãe, filho, esposo, esposa, seja quem for, amei demais, me dediquei, mas a vida precisa continuar. E eu estou aqui porque junto com você eu deixarei aqui a memória ruim da morte. E eu quero trazer só as memórias boas das coisas que um dia você representou. E eu agora, então, agradeço por tudo que você me fez, pelas coisas boas que você me fez, os momentos lindos que vivemos, 5, 10, 15, 20, 50 anos, mas eu agora me despeço de você porque a vida continua. E você sepulta no teu coração, porque a vida precisa continuar. As estratégias podem, então, ser usadas para gerenciar o ressurgimento de pensamentos e memórias angustiantes. Então, pode usar estratégias sim para isso. E quando você consegue processar elas de forma racional, as memórias que são memórias estressantes acabam nos motivando a tomar decisões melhores. Você está mais agora consciente do que você está fazendo. E aí nós nos tornamos resilientes, ou seja, nos tornamos mais fortes. Ser capaz de relembrar memórias desagradáveis sem angústia excessiva, nos permite avançar cada vez mais, com mais sabedoria e em busca do objetivo final e também para um quadro terapêutico de saúde emocional. Então, quando você está vivendo um conflito dentro de você, você precisa criar memórias novas, em contextos diferentes. Consegue entender isso? Então, independente da experiência amarga que você passou na sua vida, você pode adaptar, só que você precisa adaptar em contextos diferentes. E o que é um contexto diferente? Porque se for dentro de uma sala de terapia, comigo, um exemplo, com qualquer profissional, aqui você está livre. Mas a partir do momento que a luz apagar, a partir do momento que a live terminar, a partir do momento que você está lá sozinho, o que você vai fazer? Então você cria contextos diferentes. Então você já entendeu aqui que a sua identidade, você é imagem e semelhança de Deus. Então você não é porcaria, você não é o cocô do cavalo do bandido, você não é o lixo, você não é escória, como o marido está falando, como a esposa está falando, como qualquer um dia tacaram o dedo na sua cara e falaram. Destruíram a tua vida colocando crenças autolimitantes em você, ou você mesmo colocou. Mas quando você entende a sua identidade, Uriel disse, e na live ele disse, e aí você tem uma memória, eu sou imagem e semelhança do Criador, então eu não sou porcaria, eu não sou lixo. Mas aí apagou a luz. A live terminou, aí você vai para casa. Se você não faz rotina noturna, que eu já ensinei, que é você ir diante do espelho ou deitado na cama e se preparar para dormir, você vai ter problema com memória antiga. Mas quando você deita na cama, ou lá na frente do espelho, você diz, eu tenho saúde, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo, eu sou um ser inteligente, eu sou a imagem e semelhança do Criador, as minhas crenças são fortalecedoras, eu me amo, eu amo viver, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu não sou os meus pensamentos. Aí você está fortalecendo uma memória em vários contextos. Aí você faz no banheiro, você faz deitado na cama, você faz lá no trabalho, você faz lá dentro do ônibus, você faz dentro do metrô, você faz dentro do trem. Está conseguindo entender? Você está criando memórias que são memórias em vários contextos. Então, quando a ansiedade atacar você está lá no trem, no metrô, se tem na sua cidade, que algumas cidades têm, né?
E aí você ataca, você lembra do que eu falei e você vai repetindo mentalmente. E repete. E se tiver que falar em voz audível, fala um pouquinho mais baixo e fala. Show, ansiedade, cai fora. Você não tem vez na minha vida aqui, quem manda sou eu. Então você cria memórias em vários contextos. Então, independente da coisa que te fizeram, memórias em vários contextos. Essa pessoa te maltratou, mas essa cuidou de você. Essa te deu um abraço, essa te deu um beijo, essa afagou os seus cabelos. Então você tem uma memória boa, tá conseguindo entender? Então, ser capaz de fazer com que você relembre memórias desagradáveis sem angústia, ou seja, que nem olhar para uma cicatriz sem dor, faz com que você entre num quadro, então, muito legal, terapêutico de saúde emocional. E eu queria ensinar agora uma técnica para você que é muito legal. Quando uma memória ela fica repetindo na sua cabeça, ela está indo e voltando, em vez de você ficar gritando mentalmente, cala a boca, cale-se, 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 memória, não vai resolver. Você pode ficar gritando, mas não vai resolver. Em qualquer trauma da infância ou momento embaraçoso que continue aparecendo, você simplesmente traz à lembrança outra memória. Então a técnica é, uma memória está gritando na tua cabeça, você traz à lembrança outra memória. Tem a ver com substituição. Lembra? É a mesma coisa que eu te falei. Um pensamento negativo está vindo, você substitui por um pensamento positivo. E isso tem uma pesquisa para isso. No passado, os pesquisadores da Universidade de Cambridge, eles descobriram que pedir a si mesmo para recordar uma memória alternativa de seu passado faz com que você esqueça passivelmente essa memória que continua deslizando sobre a tua mente. Então, no passado, lá na Universidade de Cambridge, então, eles descobriram que você pedir a você mesmo para você recordar uma memória alternativa. Então, tá vindo algo muito ruim, me maltrataram, pisaram, me machucaram, e eu vou lembrar de uma outra coisa boa. Então, quando isso aparece, eu estou entrando num estado de substituição. E ela, então, vai deixar de existir na minha mente. E agora um estudo recente que saiu, publicado pela mesma equipe aqui agora, mas da Nature Communications, eles deram um passo adiante e descobriram que, na verdade, você acaba extinguindo ativamente a recordação indesejada por meio desse processo. E esse processo, ele ganhou o nome, de esquecimento induzido pela recuperação. Então você está tendo uma memória recorrente, você substitui por outra. Então vamos imaginar aí que você está lá tendo uma memória muito ruim de um homem que te traiu, de uma mulher que te traiu, de alguém que te bateu, de alguém que te machucou de alguma forma. Você traz uma outra memória do teu passado que te traga muita alegria, que te traga muita felicidade, que traga muita coisa boa para você. E você então consegue ativamente eliminar essa memória. Eu queria ir para a parte final nessa noite da live, gente, parando um pouquinho e pensando uma coisa com você. Nessa noite eu quero falar com você que já foi profundamente ferida. Quer seja sendo traído, abandonado ou rejeitado. Eu não sei se você, em alguma vez na sua vida, já ouviu falar de uma história do 20º presidente dos Estados Unidos, James Garfield. E o mandato deste homem durou apenas 4 meses. E infelizmente ele levou um tiro pelas costas. E em 1881, os médicos não se ligavam muito nessa questão de bactérias. Então, logo depois dos disparos, eles começaram uma tentativa muito grande de salvar esse homem, mas começaram a cutucar com a sua mão, com instrumentos que não estavam esterilizados, na tentativa de tirar a bala que havia se alojado então na sua coluna. A bala não havia perfurado nenhum órgão dele, nenhum, mas estava alojado. E como eles não estavam cuidando da questão de esterilizar os equipamentos que eles usavam, a própria mão deles, um problema começou a acontecer, porque esse homem começou então a ter um monte de infecção dentro do seu corpo, e depois de 80 dias, ele veio falecer. Não foi o disparo que matou esse homem, mas foi as infecções do ferimento e também da falta de cuidado dos médicos que ocasionou a morte desse homem. E por que eu contei para você essa história, eu relembrei essa história, se você conhece? Porque cada um de nós temos uma tendência. Cada um de nós temos uma tendência de ficar repetindo. Repetindo muitas vezes memórias ruins, memórias do passado,
Memórias que têm um poder altamente tóxico e destrutivo. E repetimos de novo, e de novo, e de novo. E ficamos contando o que aconteceu para todas as pessoas. Para todo mundo que quiser ouvir, você conta a história, a memória, essa memória amarga, essa coisa ruim que você traz com você, você conta e repete, e conta de novo, e conta de novo. E ficamos às vezes até maquinando um jeito de nos vingar, cutucamos as feridas que estão abertas, nos maltratamos, nos machucamos, nos tornamos pessoas amargas, pessoas frias, nos tornamos pessoas enrijecidas pela dor emocional. E não é assim que Deus quer que você viva. Deus não criou você para viver da maneira como você talvez está vivendo. Deus criou você para ser livre emocionalmente. Mas infelizmente, desde o dia em que a gente está no ventre materno, a gente começa a receber uma grande carga de estresse, de sentimentos ruins que vêm da nossa mãe. A gente nasce, e ao nascer, às vezes a gente, dependendo do nascimento, cria uma grande crise de estresse, porque eu, inclusive, passei da hora de nascer e quase morri, quase levei minha mãe à morte. E você já nasce com um grande impacto negativo para a vida, e você, ao nascer, você descobre que talvez você tenha um defeito físico. Ao nascer, talvez você entra numa sociedade que é machista. Ao nascer, talvez você entre numa sociedade que é uma sociedade totalmente racista. Uma sociedade racista não só por cor de pele, mas uma sociedade também racista. Racista no contexto social. Porque talvez você nasceu em uma família humilde e a sociedade começou a olhar com indiferença para você, e você foi crescendo, e você começou a descobrir que a cor da pele tem valor e significado para alguns. Você começou a descobrir que existe um padrão de beleza no mundo, e que o mundo tem um padrão de beleza que talvez você acredita que você não faz parte. E você começou a crescer em um planeta ruim, terrível, sanguinário, e talvez dentro de uma família, uma vida complicada, uma família destruída, uma família cheia de bloqueios e traumas emocionais, uma vida arrebentada, uma vida inteira arrebentada. E você começou a crescer, e cada dia que você foi crescendo, você foi descobrindo que o mundo é mau, que o mundo é ruim. E você começou a perceber uma série de coisas ruins que estavam acontecendo com você. E talvez você viveu dentro de uma família em que você apanhou de um pai, ou de uma mãe, ou de um irmão, ou de um tio, ou de um avô, ou de uma avó, e essa pessoa batia em você e dizia: cala a boca, você não tem direito de chorar. E você foi privado de expor as tuas emoções. E você agora não podia expor as tuas emoções. Destruíram você emocionalmente. E você veio para a vida e você se fechou acreditando que expor as tuas emoções é sinal de fraqueza, e você se trancou, e essa panela de pressão começou a ferver cada vez mais dentro de você, e não tinha válvula de escape. E a válvula de escape não estava dando vazão aos teus sentimentos. E você começou a ficar amarga. Você começou a ficar enrijecido, você começou a ficar duro com os outros e principalmente com você. E isso transformou você no adulto que você não nasceu para ser. Transformou você numa pessoa amarga, numa pessoa vingativa, transformou você numa pessoa fria, transformou você numa pessoa que reclama de tudo e de todos. E você não se tornou a pessoa que você nasceu para ser. E aí você olha para a vida e talvez você está num estado de ansiedade, de depressão, de dormência emocional, de doenças psicossomáticas. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que está dopado de remédios. E os remédios que você está tomando cada vez trazem mais efeitos colaterais e talvez tragam mais coisas ruins para frente. E eu não estou dizendo para você de deixar do remédio, que isso seria irresponsabilidade da minha parte. Só quem pode tirar o remédio de você é quem indicou, quem deu para você. E que de preferência seja um psiquiatra, não uma comadre. Só ele pode tirar. Mas o que eu tenho ensinado aqui não é um caminho fácil, talvez, porque é muito mais fácil tomar uma pílula, acreditar que existe uma pílula mágica. Aqui não é pílula mágica, aqui é trabalho, é dedicação, é você olhar para dentro de você, olhar para o teu cérebro e dizer assim: chega, acabou, rapaz, a partir de agora quem manda nessa terra sou eu, a partir de agora quem manda dentro dessa terra sou eu. Eu sou o verdadeiro dono, a verdadeira dono, legítima dona dessa terra. E quando você olha para isso, você chegou num estado que você não nasceu para ser dessa maneira. E Deus não quer, de maneira nenhuma, que você tenha essa vida. Ele não te criou para isso.
Ele te criou para ser imagem e semelhança dele. Ele te criou para ser feliz. Ele te criou para ter paz, ser livre emocionalmente. Ele não criou você para ser escravo de marido, viu? Ele não criou você para ser escravo de mulher. Ele não criou você para ser escravo de filhos, porque quem veio primeiro? Ele não criou você para ser escravo de pastor, de igreja, de sacerdote, de padre. Não criou você para isso. Ele criou você para ser livre. Ele criou você para ser livre emocionalmente, criou você para ser livre para amá-lo. E quando você olha para tudo isso que eu estou falando aqui agora, Deus ele quer que você viva. Deus ele quer que você tenha paz. E Ele quer dar a você um novo começo. Ele nos quer dar uma nova história. Creia nisso. Busque isso. A cura em Deus é possível. E a cada dia eu tenho falado que você pode reassumir o controle da sua história e da sua mente. E Deus quer reconstruir a sua história. Fazer com que você construa uma nova história de vida. E eu estou aqui para te dizer nessa noite que você não é os teus pensamentos, você é melhor do que eles. E para te dizer nesta noite que se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. E juntos vamos vencer essa batalha, independente do estado que você se encontra, independente do momento na história que você se encontra, independente da dor emocional, do bloqueio, dos traumas que você tem, das memórias ruins que você tem. Nós podemos sim, senhoras e senhores, construir uma nova história com o poder da sua mente. Deus nos deu uma máquina incrível e a solução está dentro dessa máquina. Os problemas também estão dentro dela e a solução também está dentro dela. Você pode sim transformar a sua história, reassumindo o controle da sua mente com aquilo que eu tenho ensinado. E são 140 aulas com essa. Você pode construir uma nova história, mas você precisa entender que cabe a você reassumir o controle da sua vida, reassumir o controle da sua mente. Pode sim construir. Você não é os seus pensamentos. E se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. E se a live de hoje fez sentido para você, e se você entendeu, compartilhe, faça chegar a corações que estão sofrendo. Abra a vista de pessoas que estão aí sem conseguir enxergar, estão na escuridão. Seja o lenço para secar as lágrimas. Eu creio que Deus está usando a minha dor para transformar vidas. Eu creio que Deus está usando a minha dor para abençoar vidas. E você que já conhece a minha história, você viu pelo que eu passei. E eu creio que eu recebi um chamado de Deus. E o chamado que eu recebi de Deus é para salvar homens e mulheres que estão perdidos e perdidas no caos das suas emoções e levá-las ao topo do controle emocional, transformando a sua história. Se você já compartilhou a live dessa noite, parabéns. Se você ainda não compartilhou, por favor, em nome de Deus, compartilhe. Porque eu fico muito triste quando às vezes eu vejo poucos compartilhamentos, porque parece que não tem valor. Porque quando você compartilha, o Facebook entende, ou as outras mídias sociais entendem que é necessário entregar mais e faz chegar a mais pessoas. Tá certo, ser de luz? Que você tenha uma noite abençoada e lembre de uma coisa muito importante: você não é os seus pensamentos, você é lindo, você é linda, você é uma pessoa maravilhosa, você é incrível. Eu acredito na sua transformação, eu acredito que você pode sair daí, eu acredito que você pode renovar a sua mente com o poder dela mesmo, pode transformar a sua história. E eu acredito muito que se você aplicar e se preparar para dormir, você nem precisará logo de remédio para dormir. E muitos já estão conseguindo dormir só com as palavras de afirmação a cada dia. Então você é especial, você é linda, você é lindo, você é incrível, você é maravilhoso, você nasceu para vencer, você nasceu para governar, você nasceu para ser livre emocionalmente, você não é a ansiedade, você não é a depressão, você está num estado, mas você não é os teus pensamentos, você não é os teus sentimentos, você vai sim vencer, porque você é um vencedor, você é uma vencedora. Eu acredito em você, acredito sim que você pode transformar a sua história, um passo de cada vez, um tijolinho de cada vez, construindo um futuro melhor. Lembrando, o teu passado não precisa ser o seu futuro. Entendeu? Seu passado não precisa ser o futuro. Que você tenha uma excelente noite. Vão na paz, fiquem com Deus e lembrem-se, se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Até amanhã, ser de luz, fique na paz, fique com Deus. Não esqueça de fazer a sua rotina noturna, se preparando para dormir. Fale as palavras que estão transformando a vida de dezenas, centenas de pessoas. E por favor, compartilhe, fale ao mundo quem é Uriel Pedroso. Entre nos grupos de ansiedade e depressão. Entre lá,
peça para participar e comece a compartilhar as nossas lives dentro desses grupos, porque tem muita gente sofrendo. Eu estou aqui para ajudar essas pessoas de forma voluntária. Um grande abraço, beijão, grande abraço, beijão no coração. Não esqueça de compartilhar e eu te encontro amanhã na próxima live. Olha aqui, ó. Beijão para vocês, vão com Deus. Amo vocês. Até amanhã. Vão com Deus.